Oiê! Seja bem-vinda! Eu sou Thalita Cipriani, educadora parental, especialista em comportamentos da adolescência, e tô aqui para te auxiliar a superar as dificuldades de comunicação e relacionamento que você tem com seu filho, com seu aluno. Ou se você é adolescente, eu tô aqui para te ensinar várias coisas que você precisa saber sobre a vida. Então já vamos aproveitar começando como? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para não perder nada, para ficar dentro de tudo. Então já aproveita e já comenta aqui embaixo, qual é o tema do próximo vídeo que você gostaria que eu abordasse aqui no canal, beleza? Hoje quero conversar sobre um assunto muito sério e que tá acontecendo muito assim descontroladamente. E os pais nem sabem mais o que fazer com os filhos nessa situação, que estão enviando nudes na internet. Crianças entre 9 e 17 anos estão fazendo isso hoje. A internet é perigosa, a gente precisa ficar de olho no que os nossos filhos estão fazendo e a gente precisa orientá-los. Então hoje esse vídeo é sobre os predadores sexuais e como você vai proteger o seu filho dos perigos da internet. Bora lá. Eu não posso falar muito algumas palavras, senão o YouTube ele derruba o vídeo. Então esses predadores aí que eu mencionei são pessoas infiltradas aí na internet. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão buscando crianças e adolescentes para exploração, para fins próprios ou para comercialização de material. Esses predadores agem criando uma aproximação ali com a vítima. E como é que ele faz isso? Por meio das redes sociais, por meio de jogos online, por meio de comunidades, principalmente essas comunidades do Facebook. E aí eles começam a demonstrar carinho, vai mostrando afeto, eles dão atenção, eles mostram interesse nos gostos musicais, por hobbies, por bandas e por aí vai. Tudo aquilo que for de interesse da criança e do adolescente. O que eu posso te dizer aqui? Você percebe a importância de você estar conectada com seu filho, de você ter uma relação de confiança, de você propor um espaço para o diálogo, você suprir as necessidades básicas dele, porque daí ele não vai procurar essa atenção que ele necessita da família fora de casa. Então, quando você mantém uma relação bacana com seu filho, respeitosa e empática, você evita, inclusive, que ele caia no papinho desse tipo de gente. Por quê? Porque aí ele tem espaço para vir falar para a família o que está acontecendo, gente, tá bom? Então é preciso prestar atenção no que está acontecendo com o filho, com quem que o filho está falando, tá? Dar atenção para o filho. Porque se essa pessoa começa a dar a atenção que o seu filho acredita que ele merece, que ele não recebe em casa, ele vai acabar convencendo o teu filho a enviar as imagens que ele precisa. Ele vai compartilhar dicas sobre a rotina da casa, com quem que ele mora, com quem ele não mora, que horas os pais trabalham. E aí, além dele estar se sentindo ali ameaçado, ele está super constrangido, ele não consegue compartilhar com os pais. Ele está constrangido com o que aconteceu e ele está com medo da reação agressiva dos pais, porque ele sabe que ele vai ficar de castigo, que ele vai apanhar. E aí acaba ficando 2 vezes mais vulnerável ao predador. O Brasil tem hoje em torno 24 milhões, se eu não me engano, de crianças e adolescentes que usam a internet. E as pesquisas apontam que essas crianças têm idades diversas. Então a gente tem aí de 9 a 17 anos e 82% dessas crianças e adolescentes que afirmam usar a internet relatam ter perfis nas redes sociais. E esse que é o grande perigo. Porque muitos pedó, não vou falar tudo para não cair o vídeo, não derrubar o vídeo, eles se escondem por trás de perfis fakes para atrair ou para caçar, né, as suas vítimas digitais. Em 2022, inclusive, surgiu um aplicativo nas redes chamado Like, se eu não me engano. E ele se tornou uma febre entre a garotada. Porque essa rede social que surgiu, ela permitia que todo mundo criasse perfil para fazer publicação de fotos e vídeos livremente, sem controle nenhum, e todas as pessoas tinham acesso. Então, além de ter acesso a chats privados e lives, mesmo sem seguir a pessoa e vice-versa. Muito perigoso para um adolescente. E porque esse aplicativo se tornou alvo desses pedó que buscam se aproximar dessas crianças e desses adolescentes. Teve uma notícia que saiu no G1 recentemente de uma menina de 12 anos que recebia mensagens privadas de um homem de mais de 70 anos que pedia fotos íntimas. E ela achava que era um amiguinho de 14 anos que ela tinha feito na internet. Esse tipo de coisa acontece com muita frequência. Às vezes você acha que seu filho está em casa, ele está seguro. Mas você precisa acompanhar. Você precisa se manter vigilante. Você precisa ficar de olho naquilo que seu filho está fazendo quando ele está no quarto. E principalmente quando ele está usando a internet.
Eu vou te passar algumas dicas de proteção que você deve seguir com seu filho para tentar ficar de olho nisso aí. Então, primeiro você tem que conversar, você tem que permitir abertura para conversa, esse espaço dentro de casa, sobre todo e qualquer tipo de comportamento, incluindo sobre como evitar esse tipo de pessoas nas redes sociais. É importante também você conhecer os aplicativos que seu filho usa, como é que funciona o aplicativo, quais são as regras, quais são os perigos que esse aplicativo oferece. E você tem que discutir isso com seu filho para que ele se sinta seguro e ele sinta confiança caso surja algo diferente. Existem alguns aplicativos de controle também, caso o diálogo aí sobre os conteúdos acessados na internet seja um pouco mais complexo. E eu indico, sim, o uso de aplicativos de controle parental. Com eles você consegue ter noção do que seu filho está acessando na internet, você consegue limitar o tempo de uso, você consegue bloquear o acesso a certas páginas, né? Então eu indico o uso desses aplicativos de controle parental para trazer segurança para o seu filho, não para você ficar controlando a vida dele. E isso eu indico nos primeiros anos da puberdade, enquanto você ainda está treinando habilidades no seu filho para que ele consiga manejar as redes sozinho, tá bom? A quarta dica é compartilhar com seu filho matérias sobre os perigos da internet, mostrar o que acontece com pessoas que se metem nesse tipo de situação, então não basta proibir, é preciso que você compartilhe, né, a informação com seu filho. E outra dica muito importante que eu levanto muito essa bandeira é que criança não tem que ter celular. E foi isso mesmo que eu disse, criança não tem que ter celular. Não é porque todo mundo tem que ter, o filho tem que ter também. Aí na escola tem telefone, se precisar falar com você ou você com ele, vocês podem usar o telefone da escola. Não tem necessidade, gente, de ter um celular para isso. A não ser que seja indispensável, logicamente, que seu filho tenha um aparelho celular. Mas aí você precisa fazer combinados sobre como deve ser feito o uso do aparelho antes mesmo de comprar. Para isso tem um vídeo meu aqui no canal, onde eu te ensino a estabelecer acordo para o uso de telas, é só clicar no card, tá? Então o que eu quero dizer quando eu digo que você tem que estabelecer combinados, né, antes de comprar o celular? É que não adianta você dar o celular pro seu filho e falar assim, ó, use com responsabilidade. Responsabilidade é muito vago, teu filho não sabe o que é isso. Aliás, muitos adultos não sabem, você precisa ser específica. Você precisa dizer exatamente como você espera que ele use o aparelho. Ó, pega aqui, use com responsabilidade, tá? Mas é o que especificamente? Você não especificou, você não falou quanto tempo ele vai usar, por quantas horas ele pode jogar por dia, se ele vai ter redes sociais ou não, como vai ser o uso dessas redes, que tipo de conteúdo ele vai poder acessar no celular, onde vai ficar o celular na hora de dormir. Você se estressa com o uso de telas porque você não sabe estabelecer os limites e os combinados antes de comprar, antes de fazer a vontade, antes de dar o aparelho, o computador, o tablet. Você precisa estabelecer tudo com seu filho antes, porque o combinado não sai caro. E com isso você se estressa muito menos com seu filho e evita os conflitos. Então eu vou repetir as dicas de proteção que você deve seguir. Converse com seu filho. Você tem que estabelecer esse espaço para o diálogo em casa, tá bom? Para que ele se sinta confiante para conversar com você. Então não adianta o filho chegar para você com um desafio ou um problema, te contar uma coisa na confiança de que você vai ajudar e você vir com 4 pedras na mão, acusando, julgando. Por mais que ele tenha errado, ele teve a decência de vir até você e contar sobre o erro que ele cometeu. Então ele merece crédito por isso. É assim que você estabelece a confiança. Conheça os aplicativos que seu filho usa. Faça uso de aplicativos de controle nos primeiros anos da puberdade. Então, enquanto seu filho está aí desenvolvendo habilidades para que ele tenha autocontrole sobre o uso, compartilhe com seu filho matérias sobre os perigos da internet para que ele possa entender o que acontece com as pessoas. Depois você verifica, pergunta o que ele achou daquela matéria, o que pode ser feito para evitar certas situações. Então não adianta só proibir, precisa compartilhar informações para que o filho se mantenha informado. E lembre-se que criança não precisa ter celular. E claro, se resolver dar o celular, não esqueça de estabelecer limites e regras, tá bom? Então se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se você gostou do conteúdo que eu compartilhei, já sabe como funciona, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e não esquece de curtir o vídeo para eu saber qual é o tipo de conteúdo que você gosta, tá bom? Um beijo para você e até mais.